Boa noite. Terminado o segundo turno das eleições municipais, os números mostram um novo quadro político que se forma no país. O PT, que conquistou a prefeitura da maior cidade brasileira, São Paulo, é também o partido que hoje representa o maior número de eleitores. Sozinho, governará 20% do eleitorado brasileiro ou 27 milhões de eleitores. O PT elegeu prefeitos de 635 cidades. O PMDB é o partido que vem em seguida em número de eleitores, com 16,85% do eleitorado brasileiro, ou mais de 23 milhões de eleitores. O PMDB, mesmo tendo perdido prefeituras em relação às eleições de 2008, ainda é o partido que vai administrar o maior número de cidades, 1.025. O PSDB, em número de eleitores, ficou com a terceira posição, vai governar mais de 12% do eleitorado brasileiro, ou 16 milhões e meio de eleitores. E o PSB foi o quarto partido em número de votos, mais de 15 milhões, o que equivale a mais de 11% do eleitorado brasileiro. O PSB, que ganhou em 440 cidades, foi o que conquistou o maior número de capitais, 5. PT e PSDB ganharam cada uma 4 capitais e o novo partido, PSD, também passa a ter presença no cenário nacional com a conquista de 497 municípios. O Brasileiras.org de hoje discute o resultado do segundo turno das eleições municipais. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo o diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, Aldo Fornazieri, o pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Marcos Nobre, e no Rio de Janeiro, o cientista político e presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Vanderlei Guilherme dos Santos. E contamos também com a participação da jornalista Fernanda Balsalobre na seleção de perguntas enviadas pelos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as questões já enviadas através do site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, nós vamos discutir os principais quadros que se formaram com o fim das eleições de 2012. Como fica a distribuição dos partidos no país, as mudanças observadas e o novo quadro político. Eu perguntaria primeiro ao Aldo, qual o balanço que você dá dessas eleições? Ela representa um corte, efetivamente, de um novo tempo ou uma continuação? Eu acho que representa uma continuação. O que se observa é um crescimento de um perfil político partidário de centro-esquerda, né? Eu acho que os dois grandes vencedores foram PT e PSB, e nesse sentido, quer dizer, também aponta para uma renovação. Surgiram prefeitos novos, o próprio Haddad aqui em São Paulo, ele nunca tinha concorrido a uma eleição, né? E nesse sentido, eu acho que o que se demonstra também é o fato de um enfraquecimento da oposição. Por exemplo, os 3 partidos da oposição perderam 309 prefeituras. É um número bastante significativo. Eu acho que essa eleição não tem uma ligação direta com a eleição de 2014, né? Mas o que preocupa, digamos assim, no campo da oposição é o enfraquecimento relativo dos partidos. Certo. Marcos Nobre, como é que você vê a formação de uma nova oposição que possa surgir daqui para diante? Ela vai se formar em torno de que ideias, em torno de que partidos, de que pessoas? Em primeiro lugar, dizer que a oposição formal, vamos dizer, como disse o Aldo, saiu muito enfraquecida. E eu digo formal porque, de fato, nunca foi uma oposição no sentido clássico da expressão. Quando isso acontece, quando a oposição se enfraquece, ela vai para dentro do governo, né? Então, a oposição vai nascer de dentro da base do governo Dilma. Principalmente, eu acho, com a candidatura do governador Eduardo Campos, né? Então, isso significa também que, vamos dizer, o consenso brasileiro, com essa dispersão partidária toda, ele se moveu efetivamente para a esquerda, né? E vai ser dentro do campo da esquerda que vai ter, então, uma disputa. Então, acho que isso é o... Professor Vanderlei, a gente teve, digamos, em todo esse período dos últimos anos aí, um discurso muito pesado por parte da mídia, por parte de alguns setores, focalizando aí uma ira, um conflito que transcendia, digamos, até o próprio exercício da política. Como é que o senhor acha que daqui para diante vão se comportar mídia e outros poderes, como o poder judiciário e outras forças efetivas, outras fora do espectro partidário? Bem, eu acredito que o sistema partidário brasileiro está se nacionalizando e está adquirindo uma distribuição diferente do que vinha até então. Eu me refiro fundamentalmente ao PMDB, ao PSDB, cujas linhas curvas
ao longo do tempo, são de ligeira, mas constante decadência. Não acredito que vou ter uma decadência total, mas essa é a linha. Por dentro, todavia, o que se observa em relação ao PSDB, fundamentalmente, é uma mudança de áreas de influência dentro do país. Ele se moveu mais para o interior, se moveu mais para o norte, mais para o nordeste. E, ao lado disso, um fenômeno muito interessante, que também é histórico, que vem acontecendo, que é o surgimento e o crescimento dos chamados partidecos, que estão lá nos interiores, que estão na fronteira da cidade política e que desempenham um papel muito importante, que é para trazer para dentro das instituições político-partidárias os conflitos sociais existentes nessas áreas distantes dos grandes centros. Eles vêm crescendo desde 2000, eu tenho acompanhado. Quando partidos pequenos, eu me refiro àqueles que não têm nenhuma representação na Câmara dos Deputados em Brasília ou cuja representação não atinge 15 deputados. Há uma razão para colocar esse número, mas que não vem ao caso agora. Então, é uma série, são cerca de 14 partidos que, todavia, existem espalhados por todas as regiões e estados do país, nas áreas em que os grandes partidos não acham que vale a pena investir. Então, é aí, e eles estão crescendo. Eles obtêm uma taxa de participação no número de vereadores cada vez maior. Não chega a abalar o centro, o núcleo do sistema partidário brasileiro. Mas é importante porque são esses partidos que ajudam a constitucionalizar a política, constitucionalizar a sociedade, porque levam as normas de comportamento, enfim, e atrás deles vai o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ao lado dessas mudanças, que não foram tão grandes, a bem dizer, eu concordo com o Aldo, não foram tão grandes assim em relação ao passado. A linha de diminuição do número de prefeituras do PMDB já vem de algum tempo, do PSDB também. O salto realmente significativo foi do PSB, que foi um salto bastante elevado em relação à sua história anterior. Mas, por conta disso, eu acredito que a política, as instituições políticas vão ter que entrar num diálogo diferente com o judiciário. Não posso antecipar, não é o caso de antecipar, se será mais ou menos conflitual, conflitivo esse diálogo, mas esse diálogo vai ter que haver. Professor, pelo que se depreende da sua explanação aí, nesse caso, essa pulverização de partidos seria um fator positivo de revitalização da política. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Porque, do ponto de vista local, faz sentido a diferença entre, digamos, PSDB, PTC, PCdoB, localmente faz sentido. Mas isso não tem transcendência, não afeta a dinâmica do núcleo central da política. Do ponto de vista funcional do sistema global, tanto faz que seja o PSDB, o PCdoB, o DEM, o PT, o PTC, o PSC, várias, o PT do B, que há 2 eleições atrás não tinha nenhuma prefeitura, conseguiu, parece que 17. Do ponto de vista funcional, significa que ele está trazendo para dentro da disputa institucional áreas, até então, com a lei de Hobbes, não é? Quer dizer, como nós sabemos muito bem, as disputas são resolvidas nas tocaias, né? Nos assassinatos. Isto é que, com a ida desses pequenos partidos, tem de ser absorvido pela política. Eu sempre considerei
a existência dos pequenos partidos de uma forma muito positiva em relação a este aspecto. Antes de passar para as perguntas dos telespectadores, eu queria só pegar... O Vanderlei colocou essa questão da política geográfica aí. Eu queria ver com o Aldo um ponto que você tem abordado, que é a questão da religião e outros temas horizontais. Como é que você vê daqui para diante o tema religião na política? Eu tenho falado que esse tema ele veio para ficar. Não só o tema da religião, mas o tema da moralidade também, essas questões relativas à homofobia, essas questões de natureza sexual e assim por diante, são temas que vieram para ficar, não vieram para ficar apenas aqui no Brasil, são temas que a rigor se colocam em qualquer campanha mundial, né? Mas eu queria retomar um pouco essa questão da pulverização partidária. Veja o seguinte, quer dizer, nós temos duas lógicas em eleições, a lógica da eleição municipal, que é a lógica da maximização da competitividade entre os partidos, e a lógica da eleição nacional, quando se disputa a presidência da República, é outro tipo de lógica. Aí haverá uma certa convergência entre os partidos. Nós não podemos pensar que uma eleição presidencial de 2014 vai se dar no âmbito de uma disputa de pulverização de candidaturas. A gente vai desenvolver isso aí no terceiro bloco, voltamos a esse tema aí. A jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já previamente selecionadas no site www.brasileiras.org. Fernanda. Tem uma pergunta do Mário Porto da Rosa, de Bagé, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: qual o futuro político de Serra? Governo do Estado e batendo de frente com o governador ou presidência em embate com Aécio? Marcos Alvo. Essa é no campo das possibilidades, né? Mas é uma questão muito, muito importante. Pelo seguinte, na minha opinião, o Aécio tem um problema logístico. Ele não tem sucessor em Minas. Porque o Anastasia não pode ser candidato e Márcio Lacerda não tem chance de ganhar o governo do Estado. Então, na minha opinião, o Aécio está obrigado a concorrer ao governo de Minas. Isso significa que o PSDB vai ter que escolher entre o Alckmin e o Serra. Se o Alckmin considerar que ele perde a eleição em São Paulo, ele pode se lançar a presidente. E daí o Serra seria o candidato ao governo do Estado. Mas, normalmente, o destino do Serra vai ser o ostracismo. Quer dizer, você não acredita em nenhuma possibilidade de uma renovação mínima que seja da parte do PSDB? Nenhuma chance. Nenhuma chance. A chance talvez pudesse ter sido essa eleição municipal mesmo perdendo? Mas teria que ter perdido de outra maneira, né? Como você levantou o tema da religião, por exemplo, né? Uma das coisas que me deixa mais realmente ultrajado é a expressão os evangélicos, por exemplo. Como assim os evangélicos? Por que não os católicos ou os espíritas? Porque existe esse processo de demonização de uma determinada confissão religiosa. Isso eu não entendo, porque se vai olhar o voto das pessoas que se declaram evangélicas, ele está distribuído, né? Então é uma maneira de colocar a religião dentro da eleição que é a pior possível, né? Então nós temos esse preconceito religioso, nós temos o preconceito da homofobia, que foi colocado em discussão em São Paulo, né? Isso é uma maneira péssima de perder. Então, daí eu volto para o Vanderlei. Vanderlei, essa questão do uso do preconceito, que foi exacerbado em 2010, agora também, numa escala menor, porque era uma eleição mais local, você acha que essas duas derrotas podem deixar o país um pouco mais arejado ou ainda vai ser o ferramental básico utilizado aí, digamos, pela parte mais eloquente da oposição? Olha, eu acho que as campanhas eleitorais no mundo inteiro estão sofrendo desse mesmo problema. A mobilização do bias, a mobilização dos preconceitos, né, das distinções, das discriminações, isso está se difundindo no mundo inteiro. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, na Itália, em todo lugar do mundo. A mobilização disso, eu não sei, não tenho explicação por que a dinâmica e a competição eleitoral, a competição pelo poder, atingiu esse grau de liberalidade na mobilização de recursos ou de acusações. Não sei, não tenho explicação. O fato é que é universal e eu não vejo muito, eu não sou otimista no sentido de que vai melhorar muito, não. Não acredito, não sei por quê. Não consigo entender de onde vem,
mas acho que isto vai continuar. Então, Aldo, a gente está nesse processo de grandes transformações aí para todo lado, aí a própria mobilidade social trazendo insegurança para alguns setores, esperança para outros, isso aí deve prosseguir nos próximos anos. Você acha que essa questão da religiosidade, do preconceito, por exemplo, uma vitória do Haddad em São Paulo não pode ajudar a reduzir um pouco, a diluir um pouco isso? Ou você acha que isso é uma tendência que, vindo de fora também, é irreversível daqui para diante? Eu acho que a questão do preconceito, sim, pode atenuar, mas a questão das temáticas novas, eu acho que veio para ficar. Eu tenho escrito sobre isso, quer dizer, até por um outro debate que a gente fez aqui, até eu me referi ao uso de dois conceitos que o professor Vanderlei levantou, que é o conceito de agregados de renda e agregados humanos. Temos que distinguir esses dois conceitos. E numa eleição, quer dizer, há uma referência aos agregados humanos, principalmente numa eleição municipal. E onde é que estão os agregados humanos? As religiões constituem agregados humanos. Então, os candidatos têm que ter redes de ligação com esses agregados humanos. E não é só uma temática aqui brasileira, quer dizer, nós falamos, por exemplo, do declínio das ideologias do século XX, falamos das respostas não dadas pelo cientificismo, né? Então, a temática religiosa é uma temática ascendente no mundo, dentro daquela visão do Keller, um autor francês, da revanche de Deus, quer dizer, as grandes religiões se lançaram numa disputa por fiéis no mundo. E esse tipo de temática, ele tem interferência nas campanhas políticas, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja nas revoluções árabes e assim por diante. Então, eu acredito que essa temática, ela é uma temática muito mais complexa, ela diz respeito a um conjunto de variáveis e a um conjunto de respostas não dadas ao longo do século XX e que emergem agora no início desse século XXI. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Brasilianas.org está de volta. Recebemos em nossos estúdios o diretor da Escola de Sociologia e Política, Aldo Fonazieri, o pesquisador do SEBRAP, Marcos Nobre, no Rio de Janeiro, o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. Nesse segundo bloco, vamos discutir a renovação partidária e a relação dos partidos com a sociedade. E, além disso, as estratégias da oposição nos próximos anos. Ô Marcos, o Vanderlei coloca essa questão dos pequenos partidos nos municípios, o Aldo coloca essa questão da religião. Quando a gente vai para a internet, a gente percebe que você tem disputas de público, todas no mesmo ambiente. Ou seja, os jornais têm um público, então eles tentam fazer uma manifestação de poder político. As religiões já têm o seu público. Grupos de interesse em diversas áreas já têm os seus grupos, todos dentro do mesmo ambiente. E como que você vê, digamos, essa implosão desse modelo tradicional de comunicação e esses grupos que surgem dentro desse novo quadro político? Eu costumo dizer que a gente está no meio de uma crise da mediação cultural. Isso. Porque não existe mais o centro, né? Ele vai se formar em algum momento ou vários centros, né? Mas é importante porque nesse processo, como ressaltou o professor Vanderlei Guilherme, o problema daquela parte da população que não se sente representada pelo sistema político, isso está sendo suprido por pequenos partidos, está sendo suprido por mídia alternativa, também vai ser suprido, por exemplo, por uma filiação religiosa. Então, de fato, você tem um movimento que é um movimento positivo, ele parece de fragmentação, mas no fundo ele é de inclusão. Embora depois a gente tenha que lidar com isso que é a fragmentação partidária, como vão se dar as coalizões, etc. Né? Então isso eu acho que é um lado da história. Claro, pode acontecer da gente formar tribos e não conseguir reunir depois, mas eu não acho que essa seja a tendência. Né? Mas vamos pegar um ponto que vem da internet aí, específico, que é essa virulência. Porque na internet, à medida que o cidadão ele se sente participante, porque ele pode jogar a opinião dele para um público mais amplo, o que a gente percebe nos últimos tempos aí é um aumento da violência verbal de pessoas que se identificam. Outro dia eu fui atacado por um sujeito, desse olha que é professor não sei de onde. Então essa virulência que vem da internet, que digamos é um ativismo que até então a democracia não conhecia, isso aí você acha que pode de alguma maneira estar se refletindo nessa exacerbação de preconceitos nas campanhas políticas? Ou ainda são fenômenos distintos aí? As coisas podem estar ligadas, mas o que é importante, eu acho, nisso é a internet mostrou que existe um potencial de participação
das pessoas terem voz que nós não tínhamos antes. E isso, se exprime num primeiro momento de maneira brutal, em algum momento ele pode ir aos poucos decantando e se transformando em umas novas formalidades. Como, por exemplo, quando veio o e-mail, você não sabia muito bem se você respondia na hora, se você demorava o tempo de uma carta, e essa coisa vai decantando. Então eu espero que isso decante, mas essa virulência ela tem que ver também com uma exclusão histórica da participação. Né? Então, isso eu espero que vá decantar, como vai decantar essa fragmentação em algum momento. Né? Mas a virulência, em princípio, né, da participação na internet, não tem relação com essas atitudes sectárias, né, diretamente. Né? O professor Vanderlei, a democracia se criticava muito desde os primórdios, aí, essa questão da alienação do cidadão, essa questão do individualismo, do isolamento ou do efeito manada. Como é que o senhor está analisando aí esse fenômeno da internet no progresso da democracia, progresso que eu digo no encaminhamento da democracia daqui para diante? O senhor é otimista em relação a isso? Sim, muito otimista. Eu concordo com o Marcos de que ao longo do tempo essa virulência, essa violência verbal tende a se diluir pela falta de eficácia. Na medida em que isso não tem seguidor, isso não tem consequência do ponto de vista social, fica apenas com um balbucio de quem está xingando, passa a ser uma coisa simplesmente folclórica. Eu concordo com o Marcos que isso tende a eficácia da internet tende a seguir certos procedimentos e sua ética própria, suas regras próprias, que não precisam ser escritas. Normalmente elas surgem. E isso é mais uma forma de participação que, se me permite, quando surge a democracia representativa, a representação por via partidária, ela conciliava representação e participação. A única forma de participar era através da representação política, porque as outras eram ilegais. Sindicato não era legal, né? Você fazer passeata não era legal, nada disso era legal. Ao longo do tempo, a participação foi sendo alargada, a participação contém a representação. A representação é uma forma de participação, mas não é a única. Então, vem os sindicatos, vem as associações profissionais, tudo isso consegue legalidade e participar. A internet é um dos últimos frutos, e muito bem-vindo, desta forma, né? Que trará, certamente, riqueza e conteúdo para a temática que o Aldo mencionava e que tem toda a razão. Há uma temática aí, por vir, por exemplo, morte assistida. Daqui a pouco nós vamos ter discussão sobre isso. Isso vai entrar no debate social porque é um problema. Nós vamos ter o problema da engenharia genética. Toda a revolução na área biológica que está acontecendo, isto vai ter subproduto de questões sociais de altíssima relevância. Né? Então, a internet servirá certamente para socializar e levar para a agenda pública, e levar para a agenda pública uma série de temas que ficam obscurecidos na medida em que nós só temos olhos, ou só tínhamos olhos, para aquilo que aparecia nos jornais. Então, a internet vai obrigar a agenda pública a se diversificar e a atender a todos esses problemas que surgem em sociedades complexíssimas como as nossas. Né? Então, eu sou muito otimista em relação à internet. Aldo, o Marcos colocou essa questão da mediação. A política tradicional, os partidos políticos que já tiveram esse papel relevante, como é que você vê hoje o papel dos partidos políticos e o papel da mídia como mediação, o Poder Judiciário, que não é bem mediação, mas é um fórum específico? De que maneira que você acha que vai se dar esses novos arranjos políticos? Veja o seguinte, Nassif, nós vivemos numa sociedade policêntrica e numa sociedade, em grande medida, multicultural. Mesmo os Estados Unidos, que tinham um determinado perfil, os Estados Unidos caminham para ser cada vez mais uma sociedade multicultural. E há um debate intenso hoje entre o credo tradicional norte-americano e o multiculturalismo norte-americano. Aqui, vamos tomar o problema da internet. Eu acho que a questão da internet, a importância da internet, eu relativizaria ela um pouco.
se você for ver nas estratégias das campanhas dos candidatos, a rigor, a internet foi uma solene abandonada. Só para baixaria. Não, mas nem foi baixaria, quer dizer, a rigor os candidatos não definiram estratégias de internet. Os comandos das campanhas, eu acompanhei um pouco mais de perto a campanha do Haddad, a internet praticamente nunca foi discutida como uma coisa importante na campanha. E essa campanha ela foi diferente porque ela não foi uma campanha dos grandes atos e dos grandes comícios, não foi também uma campanha que se deu fundamentalmente via internet, mas foi uma campanha dos pequenos atos, das pequenas carreatas, de uma intensa ida para os bairros, e eu vi, digamos assim, ao menos na campanha do Haddad, um ressurgimento de um ativismo que estava solto, que não tinha aparecido em campanhas anteriores. Eu percebi um ativismo de diversas colorações, um ativismo multicultural, digamos assim. Eu acho que esse tipo de fenômeno é importante prestar atenção. Agora, quanto ao problema das mediações, o fato é que as nossas instituições estão relativamente deslegitimadas enquanto modelos de mediação, né? Os próprios partidos políticos sofrem uma crítica, vemos aí um número grande de votos brancos, nulos e abstenções, quase 1/3 do eleitorado, e as mediações, portanto, elas vão ter um sistema complexo de instituições para que ela possa ser feita, no caso, a mediação, né? Marcos, você trabalha numa instituição que nos anos 70 teve um papel fundamental para preparar as bases da futura redemocratização brasileira, que é o SEBRAP. Hoje nós estamos vendo uma mudança de guarda, uma mudança de geração política também. Como é que você analisa essa mudança? O que está vindo por aí? Então, esse elemento que o Aldo acabou de citar, da mobilização, de uma nova mobilização, tem muito que ver com uma troca geracional profunda nessa eleição. Eu acho que isso é a marca dessa eleição. E é uma troca de geração que não é simplesmente passar o bastão. É uma troca entre uma geração que viveu sob a ditadura militar e se formou politicamente sob a ditadura militar e uma geração que não viveu a ditadura militar. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Isso vai mudar tudo, porque inclusive essa geração que não viveu a ditadura militar não tem uma referência política forte como tinha a geração que estava sob a ditadura. E eu acho que os governos do Fernando Henrique e do Lula deram essa orientação para esses quadros. Principalmente o governo do Lula deu um rumo determinado para o país com que essa geração se identificou. Porque uma série de quadros novos foi formada nos governos Lula e Dilma mesmo, e foi formada com esse projeto. Então, isso faz uma diferença enorme. Então, nós podemos dizer que nós temos agora no poder a primeira geração que tem uma referência pós-ditatorial do que seja o exercício do poder. E isso muda muita coisa. Agora, os valores que a geração anterior passa para essa, quais são aqueles relevantes que vão ser determinantes? Então, a democracia como um valor claro, maior? A democracia, basicamente, mas principalmente eu acho que há um certo consenso, né, de que não é aceitável que o Brasil continue a ser um país desigual como é. Essa ideia, ela está fincada no coração do novo consenso brasileiro. E essa geração, seja em um sentido ou em outro, vai desenvolver essa ideia. Então, isso eu acho que é a grande diferença. Então, a democracia se juntou com essa ideia de justiça social e não tem mais como separar as duas coisas. Maravilha. A jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas foram previamente selecionadas do site brasileiras.org. Fernanda. A pergunta é do Adriano Mota Loyola, ele é de Berlândia, Minas Gerais. O tema processo STF 470, apelidado de mensalão, teve uma inserção relativamente tímida no debate eleitoral, sendo pouco explorado pelos candidatos vinculados ao PSDB. Seria isto uma percepção do eleitor de que há uma desvinculação do processo que tem uma abrangência nacional com as questões eleitorais que se restringem ao município? A privataria tucana, compras de voto na reeleição de FHC, entre outros, teriam exercido um efeito inibitório sobre a discussão? Eu vou perguntar para o professor Vanderlei, lá no Rio de Janeiro. Você vai perguntar ainda ou já falo? Não, já pode falar. Pode falar já.
Eu não tenho como comprovar, mas a minha impressão é que esse processo, julgamento do mensalão, se teve algum efeito, certamente pode ter tido pequeno efeito marginal em alguma cidade, em algum grupo social, sem dúvida nenhuma, pode ter tido. Não creio que tenha influenciado nenhum resultado, exceto, mas isso não posso comprovar, talvez tenha contribuído para a abstenção brancos e nulos. Porque o que tem saído desse julgamento é muito mais uma degradação da atividade política do que condenação de pessoas, embora a condenação seja no escrito de pessoas, mas na fala dos ministros, quem está sendo discriminado, criminalizado, é um tipo de atividade fundamental. Então, eu não tenho como comprovar, mas acredito que se houve alguma influência, terá sido maior na abstenção brancos e nulos. Professor Aldo, o senhor que acompanhou mais de perto aqui a eleição em São Paulo, acha que teve influência? Eu acho que algum tipo de influência teve, tanto é que o candidato Serra explorou bastante essa temática, isso indica que havia pesquisas qualitativas que indicavam que algum tipo de influência teve, né? Eu acho que a exploração foi maior aqui em São Paulo exatamente porque o antigo núcleo dirigente do PT era daqui. E nesse sentido, eu concordo com o professor, eu acho que nas manifestações de votos dos ministros, né, do Supremo, houve uma clara condenação da atividade política enquanto tal. Quer dizer, você qualificar como quadrilha reuniões para apoiar o governo é uma coisa descabida. Quer dizer, e veja o seguinte, você condenou, por exemplo, a ambição do PT por querer o poder. Qualquer partido quer o poder, é da lógica de um partido político querer o poder. Então, os ministros condenaram, inclusive, essa ambição que é natural, que é específica dos partidos políticos buscarem o poder. Foi um processo todo complicado, todo atrapalhado, coincidente com um processo eleitoral. Eu digo o seguinte, quer dizer, o Supremo ele tem que ser imparcial, mas não basta ele ser imparcial, tem que parecer imparcial. Eu acho que faltou essa aparência de imparcialidade nesse processo. Bom, vamos a mais um intervalo em brasilianas.org, volta já. Bom, voltamos com brasilianas.org, discutindo hoje o desfecho das eleições 2012. Nesse último bloco do programa, vamos entender as relações aí entre as eleições municipais e o cenário que se forma para 2014. Se há alguma ligação entre o que acontece no âmbito local do município e as eleições presidenciais. E como essa possível influência pode definir eleições futuras. Eu queria começar com o professor Vanderlei Guilherme. Professor, é evidente que quando um partido tem muitas prefeituras, você tem alguma forma de solidariedade nas eleições majoritárias. Mas qual o peso dessas eleições para definir não apenas os partidos políticos daqui para diante, mas em relação àquelas candidaturas que são viáveis, que têm perspectiva de poder, por exemplo, como Eduardo Campos, ou talvez Aécio Neves. Daqui para diante, qual o peso dessas eleições sobre 2014? Olha, um período de 2 anos entre eleições municipais e eleição presidencial, para mim é muita coisa. Eu não consigo ver, no meio desse nevoeiro, há, digamos, 6 meses atrás, quem podia imaginar que o ministro da Educação, sóbrio, nunca envolvido em grandes atos exibicionistas, fosse ganhar uma eleição para a Prefeitura de São Paulo. Fernando Haddad, não é isso? Há 2 anos, imagina 2 anos atrás, Fernando Haddad nem existia, mas ninguém prestava atenção nele. A mesma coisa em relação a Dilma, quando ela apareceu. Eduardo Campos ele foi presidente do CNPq, ele passou por vários postos, ninguém prestava atenção. De repente ele é um quadro. Eu não sei se em vários desses prefeitos que foram eleitos, nessa renovação que está havendo nos grandes e médios partidos, se até 2014, alguns deles não surgem com grande visibilidade e com um potencial
de competição muito grande. De modo que, para mim, eu acho um cedo para, a partir do resultado dessas eleições, fazer prognóstico sobre candidaturas viáveis. Mas eu quero escutar meus colegas, talvez eles tenham algum argumento que eu gostaria de ouvir. Então, eu queria ver então com você, Aldo, como é que se monta um discurso oposicionista? Já que você tem, digamos, algumas linhas aí de inclusão social, de centro-esquerda, que são mais ou menos hegemônicas, se fosse um partido de oposição, ele pode se dar em torno de um nome, sem um conjunto de ideias no entorno? Eu me refiro especificamente ao ex-governador Aécio Neves, aí, que tem sido apontado como um presidenciável de peso. Veja o seguinte, o nome é importante, sem dúvida nenhuma, ainda mais aqui no Brasil, onde nós temos uma tradição personalista. Eu diria que o nome é o primeiro pré-requisito. Agora, o nome só não sustenta. E o exemplo do Russomano foi claro. Quer dizer, o Russomano estava liderando a campanha e quando veio o primeiro ataque, quando ele não mostrou consistência, mostrou que não tinha programa, ele caiu. Então, importante um líder, importante um nome e importante um programa. Então, o que pode acontecer em 2014? Veja o seguinte, eu digo que depende da conjuntura. Se houver uma retomada do crescimento econômico em 2013 e 2014, chegarmos lá com o desemprego em baixa, a renda estável ou em alta, a Dilma caminha para uma reeleição quase certa. Nesse cenário, o Eduardo Campos seria candidato? Eu acredito que não. Ele aguardaria 2018 para ser candidato do atual conjunto de forças governistas. Eu acho que a atual situação ela tem que aprender um pouco com a experiência do Chile, da concertação chilena, que governou Chile durante 20 anos com um acordo interno das forças governistas. Eu entendo que o atual bloco governista deveria caminhar para esse processo. Agora, como construir um caminho de oposição? Eu acho que tem que ter um nome e definir um programa. Há uma dificuldade enorme da definição do programa. Por quê? Porque a temática da estabilidade, que era a temática do governo Fernando Henrique, a temática do controle da inflação, a temática da abertura do Brasil para o mundo, e agora somada a temática da questão social e a temática do crescimento econômico, são temáticas da agenda do governo. Como construir um discurso posicionista para essa agenda abrangente? Eu vejo aí uma dificuldade enorme de um candidato da oposição. Marcos, e sem oposição, quais os riscos que o país pode correr? Veja, fazer qualquer previsão depois das palavras do professor Vanderlei Guilherme tão cautelosas é alguma coisa que realmente me deixa constrangido. Então, mas algumas coisas eu acho que é possível dizer, né? Algumas balizas. A primeira coisa é, quando você não tem uma oposição de fato organizada, atuante e efetiva, as divisões tendem a ir para dentro do governo. E isso atrapalha muito. Então, a oposição ela tem uma função de fazer o governo se unir em torno de uma determinada direção, em torno de uma determinada política. Então, esse tipo de união fica prejudicada quando você não tem uma oposição formal. A oposição formal, que é PSDB, DEM, PPS, eu acho que não tem condições de apresentar um candidato. Então, por que eu digo que tem certos limites? Por exemplo, excluindo a possibilidade de um Collor novamente ser candidato. Eu acho que essa possibilidade está excluída. A outra coisa que eu acho Collor, que... se fala alguém com perfil... Alguém com o perfil do Collor em 1989, tá certo? Que possa sair de fora do sistema. Tá. Eu acho que isso está excluído. Então, o que você tem como balizas? Você tem o quê? Os partidos grandes como base. Se você não tiver pelo menos 2 partidos grandes ou a junção de 3 médios, vamos dizer assim, você não tem condições de apresentar uma candidatura a presidente, eu acho, competitiva. Essa é a minha impressão, né? Então, somando todos esses fatores, e o nome, como diz o Aldo, é muito importante, você juntar um nome com isso, por isso eu chego à conclusão de que a única possibilidade de ter uma candidatura de oposição é uma candidatura de dentro da base governista. Né? Ou seja, a candidatura do governador Eduardo Campos, que eu acho certo em 2014. O professor Vanderlei, bom, esse episódio do Mensalão, ele mostra esses conflitos, o judiciário e a visão do judiciário sobre política, mas de alguma forma ele estabelece restrições aí a um tipo de política
feito até agora, que vai ter que ser revista. Na sua opinião, pode acelerar uma reforma política e quais seriam os pontos centrais dessa reforma política para adaptar o país a essa nova armadura jurídica aí? Bem, são duas questões. Uma, as opiniões pessoais de alguns ministros sobre a vida política, que não tem a menor consequência, porque não são eles que fazem as leis sobre a organização política, e as opiniões que têm são extraordinariamente estranhas, se me permitem dizer. Vou citar uma. O ministro Aires Brito disse que coalizões são razoáveis durante o período eleitoral, mas não no parlamento. No parlamento só é possível coalizões em questões pontuais. A mim me ocorreu perguntar quantas vezes o PPS ou o DEM poderiam votar junto com o PSDB ao longo de uma legislatura, uma vez que existem vários projetos a serem votados ao longo do ano. Se só pode estar junto uma ou outra vez, isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Bom, então, a questão da reforma política, que sempre vem depois de uma eleição, eu, como todo mundo sabe, eu tenho muitas suspeitas em relação a isso. Eu gostaria de discussões pontuais. Há um problema de financiamento de campanha, há um problema da legislação sobre coligações, que é inteiramente irrealista, né? É inconsistente. É possível fazer coligações com qualquer número de partidos. Você pode botar todos numa coligação. É possível. A legislação permite. E permite mais. Permite que uma coligação para presidente, digamos, de 5 partidos, nas eleições proporcionais, 2 ou 3 desses partidos façam coligação para o parlamento com outros partidos, não os outros 2 da coligação majoritária. Isso é possível pela legislação atual. Eles só não podem fazer coligação com o partido da coligação majoritária oponente. Mas, com o número de partidos que nós temos, a possibilidade de ter esse tipo de arranjo, isso é louco, isso é inconsistente, isso não há justificativa teórica, operacional, de eficiência partidária para manter isto. Então, há uma série de pontos. Os substitutos dos senadores, como senador suplente, isso não existe. Né? Hoje, o número de senadores sem nenhum voto no Senado brasileiro é enorme, já perdi a conta até. E, obviamente, que isso deslegitima uma instituição. Não pode ter. São filhos, é a mulher, é o cunhado, é o financiador da campanha, são esses que são suplentes do senador. Então, eu acho que, antes de pensar numa reforma ampla, muito sofisticada, porque nós nunca sabemos quais são os efeitos não esperados de mudança num organismo tão delicado como é um sistema eleitoral e partidário, questões pontuais, já que são óbvias, têm que ser enfrentadas. Firme. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalub. Fernanda. A pergunta é do Hilário Aires, de Batatais, São Paulo. E ele pergunta para o professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Gostaria que o senhor comentasse a respeito do papel do PV e do PSOL no atual cenário e os resultados por eles obtidos, a atuação apagada de Marina Silva e o fato do PSOL não decolar a despeito de bons nomes que o compõem. Deu para entender, professor? Eu gostaria de ouvir a opinião do Aldo e do Marcos, porque em São Paulo é um viveiro e muito voto, um mercado eleitoral muito grande, em que vários partidos têm a oportunidade de aparecer e de se fixar na mente do eleitor. Eu gostaria, se me permite quem fez a pergunta, eu gostaria de ouvir a opinião, porque eu estou curioso. Aldo. Bom, eu diria que o grande desafio do PSOL é se ele continua sendo um partido de gueto ou se ele pode ser um partido de esquerda com uma expressão de massas. Quer dizer, eu acho que ele teve
votações importantes no Rio de Janeiro, em Belém, ganhou a prefeitura de Macapá, teve uma votação importante também em Santa Catarina, né? Eu acho que ele mostrou um potencial. Agora, o grande desafio dele é sair do gueto, não ser um PSTU, digamos assim, e mostrar que ele tem viabilidade eleitoral, porque eu acredito que só na via eleitoral é que uma nova configuração de esquerda pode se expressar. Eu acho que esse é o desafio do PSOL. Marcos, e PV e Marina Silva? Olha, eu acho que são dois casos bem diferentes, o caso do PV e do PSOL, né? Porque o caso do PV é um partido sem qualquer identidade, né? Então, a gente não dá para analisar o PV como a gente analisaria o PSOL. O PSOL tem uma identidade muito importante, eu acho, que exista o PSOL e que o PSOL tenha resultados importantes nessa eleição, porque isso ajuda a construir justamente essa unidade do governo que eu estava falando. Né? Porque uma das características fundamentais, eu acho, do governo Lula foi o de ter conseguido reunir da esquerda ao centro quase todo mundo. Então, um partido à esquerda não conseguiu se organizar ainda no Brasil. E é importante que tenha esse partido. Né? Então, isso seria o caso do PSOL. No caso do PV, eu não consigo ver nenhuma unidade. Né? É um partido que, para mim, é do tipo PMDB, tá certo? Ou um partido do tipo PSD. Então, a figura da Marina eu acho um pouco diferente, né? Porque ela saiu justamente do PV, que ela está tentando fazer um movimento pela nova política, etc., e ela saiu apoiando candidatos de diferentes siglas pelo país. Eu acho que isso não colabora com a democracia brasileira. Eu acho que não colabora. Eu acho que, nesse momento, eu acho um equívoco. Claro, pode ser que ela tente fundar um novo partido, etc., e tal, isso seria interessante, aglutinando figuras e tal que são próximas a ela, como aconteceu com o PSD, né, a partir da presidência do Kassab. Mas, no momento, eu acho que a atuação dela não tem sido positiva, porque ela não tem reforçado, né, uma certa identidade que ela poderia dar, né, a forças políticas importantes do Brasil. Bom, nós estamos chegando ao final. Professor Vanderlei, como é que o senhor vê, a partir dessa eleição, essa aliança PT-PMDB? Ela tende a ter uma sobrevida razoável, aí, garantindo essa estabilidade política? Ou o PMDB pode ter alguma oportunidade aí de se lançar também sozinho? Não, eu acredito que em 2014 o núcleo eleitoral será PT e PMDB. Não há a menor dúvida sobre isso. Seria uma total falta de cautela. A gente teve um pequeno problema aí com o sinal, então passo a palavra ao Aldo. Aldo, como é que você vê esse rumo dessas alianças? Eu concordo com aquilo que estava dizendo o professor Vanderlei. Eu acho que é o núcleo principal da aliança governista em 2014. Não vejo a possibilidade de deslocar o PMDB da vice-presidência, né? Eu acho que o PMDB terá o candidato a vice-presidência da candidatura da Dilma. Mesmo que o PSB se mantenha na aliança, eu não veria vantagem nenhuma, por exemplo, o Eduardo Campos ser candidato a vice, porque ele tem que ficar solto tentando projetar a sua candidatura para 2018, caso se confirme a não saída dele para a presidência da República. Então, eu acho que ela é uma aliança que vai ser mantida. Em relação à eventual aproximação de Eduardo Campos e Aécio, você vê algum futuro nisso, Marcos? Um futuro, para mim, muito provável. Exatamente porque a aliança PT-PMDB está solidificada, eu acho que essas eleições mostraram isso, é que o Eduardo Campos não tem como entrar na aliança de outra maneira que não seja de uma maneira subordinada. Portanto, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo, o PSDB não tem um candidato, porque, na minha opinião, o Aécio Neves vai ser candidato ao governo de Minas, e uma chapa, por exemplo, Eduardo Campos, Anastasia, não me pareceria absurda, né? O atual governador de Minas. Então, acho que isso é muito provável, inclusive, que o PSDB se torne um satélite de um novo polo, que seria PSB, PDT, PSD, né? Esse bloco. Firme, brasileiras.org sobre eleições termina aqui. Agradeço a participação do diretor da Escola de Sociologia e Política Aldo Fornazieri, do pesquisador do SEBRAP Marcos Nobre, no Rio de Janeiro, do cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. E você que nos assiste aí, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasileiras.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui
também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!